Apresentação, Mário Neto. São 10 horas e 6 minutos. Se você não sabia, este ano entra em vigor a Lei 11.769/2008, entra em vigor a lei que determina o ensino de música nas escolas. O objetivo da legislação é facilitar o aprendizado de outras disciplinas e permitir uma maior socialização do conhecimento através da musicalidade. Se antecipando essa lei, uma empresa pernambucana da Corne criou um sistema de educação musical para escolas. Essa empresa está embarcada no ponto digital e criou esse sistema que já é utilizado atualmente em 2 instituições de ensino, já usam esse material didático. Nós vamos falar a respeito desse assunto com o especialista em tecnologia educacional, Jordano Cabral, que está aqui em nosso estúdio. Jordano, a gente agradece o seu atendimento ao convite da nossa produção e eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar esse sistema de educação musical para as escolas. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa ideia começou há muito tempo atrás, né? Começou em 99, por aí, que era um momento bem diferente do de hoje, onde a gente tinha muita gente aprendendo a tocar instrumentos, aprendendo música de uma nova forma, que era utilizando a internet, utilizando videoaulas, utilizando tecnologia de uma forma bastante informal. A gente viu que tinha todo um universo de pessoas que aprendiam de uma forma muito informal e ao mesmo tempo de uma forma muito fácil, mas que eram muito criticados porque não tinham um aprendizado rígido, rico, etc. Então, no outro lado, na outra ponta, tinha esse universo de conservatórios, escolas de música, o ensino tradicional, e que estava um pouco desconectado da tecnologia, estava desconectado dessas novas tendências, das novas possibilidades de utilização. Então, em 99, por aí, veio a ideia. Então, veja que é algo que já está há muito tempo que a gente está trabalhando nisso. Mas era a ideia pensado, amadurecido e trabalhado há muito tempo que a gente está investindo nisso, né? Então, essa concepção aí já tem 12 anos. Mas a ideia era trazer a tecnologia como um recurso que facilitasse a utilização. O paralelo que a gente sempre faz é com o professor particular de música. Se alguém vai te dar uma aula de música particular, o que ele faz? Ele primeiro te conquista. A primeira coisa que ele vai fazer me diga uma música que você gosta, vamos pegar uma música que seja fácil, vamos começar a tocar. Aí você toma gosto. Aquelas famosas 2 ou 3 notas, né? Exatamente. Vamos aprender os primeiros acordes, por exemplo, né? Aquela caminhando e cantando. Em menor e ré, me parece, né? Em menor, acho. Exatamente. Então, essa é a ideia. Um professor particular, ele precisa conquistar o aluno. Porque isso estimula. Já sei tocar. Exatamente. A primeira coisa... Eu estou tocando uma música, eu estou cantando. Exatamente. A primeira coisa que você faz é conquistar. Ele consegue, ele sente que ele é capaz. Antes de aprender qualquer teoria, aprender coisas muito complexas, você diz, olha, esse caminho aqui você já consegue fazer alguma coisa. E esse motor é muito importante. Você dá um gosto para ele, o aluno fica motivado e aí ele tem interesse em continuar. E aí ele tem interesse em se aprofundar. Na hora que ele faz aquele caminhando e cantando, ele começa a querer saber uma outra música agora que ele gosta mais, mas que é um pouco mais difícil. E assim o professor usa esse interesse dele por algo bastante objetivo em geral, para ele começar a te ensinar os conceitos, a teoria, a fazer exercícios. Então, o professor... E entra a tecnologia nessa questão? A tecnologia entra porque ela pode se prestar a esse mesmo papel do professor. Ele pode fazer com que o ensino seja mais simples no início, e aí quando você tem ferramentas que fazem que você possa aprender de uma forma muito mais rápida e interessante, você... depois desse primeiro momento, você consegue ensinar conceitos, teoria, conteúdos de uma forma muito mais fácil. Deixa eu dar um exemplo. O primeiro produto da gente era um software para ensinar violão. Foi o primeiro, lá de 99, 2000, por aí. O que ele fazia? Ele mostrava como tocar uma música já no braço do violão. Ele não ensinava teoria de música, ele não ensinava como é que montava um acorde. Já ia para a prática. Ele começava por isso. Então a primeira coisa que você faria nesse software é abrir a música caminhando e cantando e ver exatamente os 2 acordes que você falou. Mas depois disso é que você começa a explicar os conceitos. Depois que a pessoa já entende, já sabe como fazer, aí que você começa a passar conteúdo, teoria. Isso é interessante porque como é destinado inicialmente a crianças, né, na fase inicial,
A gente sabe que hoje essa criançada ela está antenadíssima em tecnologia. Meus filhos, eu tenho 2 filhos que já têm 5 anos, não estão alfabetizados, eles têm netbook, né? Inicialmente para os joguinhos deles lá, no Discovery, no Cartoon e tal, enfim. Mas já, por exemplo, já digitam o www.go do Google, e aí já entra o Google, aí eles já no Google já vão no Cartoon, aí já aparece o quadrinho do Cartoon, eles já clicam, já abrem a página, quer dizer, não estão alfabetizados ainda, já estão mexendo com isso aí, quer dizer, estão fazendo justamente isso, eles estão aprendendo na prática já a operar aquilo ali, sem terem sido alfabetizados ainda, né, sem terem a teoria, na verdade. Mas é interessante, porque isso faz com que essas crianças elas também se estimulem por conta de estarem numa ferramenta que é já do meio delas. Né? É muito bom você mencionar essa faixa etária, porque o grande produto que a gente tem trabalhado hoje em dia é o que é chamado musicalização infantil, que é justamente esse primeiro contato da criança com a música. É um contato de crianças, sei lá, com 7 anos de idade, por aí, vai variar de escola para escola, elas vão assumir uma idade melhor para isso. Mas nessa idade a gente não está preocupado ainda em ensinar a teoria de uma forma muito rígida, a leitura de uma partitura, a tocar um instrumento. Musicalização quer dizer, esse primeiro contato, a gente precisa despertar. Então, uma série de coisas que parecem não ser ensino de música inicialmente à primeira vista, na verdade estão ensinando de uma maneira muito mais interessante as aptidões e habilidades básicas para que eles consigam tocar, criar música e até apreciar música. Então, a gente começa a ter atividades do tipo, vamos reconhecer que sons estão à nossa volta. Então a gente vai reconhecer que tem aqui, obviamente no estúdio tem muito pouco barulho ao redor, né? Tem uma pessoa ou outra, coisa assim, mas isso já estimula a nossa percepção auditiva. Você começar a perceber o que é mais agudo, o que é mais grave, o que é a duração de um som, o que é o timbre de um som. A gente começa a despertar isso de uma forma bem inicial mesmo, bem lúdica. E a ideia da gente é fazer isso de uma forma lúdica. A gente fazer isso como uma prova ou como uma coisa chata no fim das contas, não faz o menor sentido. O que a gente tem é uma expertise na criação de ferramentas interativas e ferramentas lúdicas. Então essa proposta do ensino para crianças de 7, 8, 9, 10 anos é justamente que eles comecem com jogos. Eles assistem desenhos animados onde os personagens vão explicando os assuntos. Então é como se fosse uma Turma da Mônica que ele está assistindo lá, mas essa Turma da Mônica vai te ensinando os conceitos musicais. Vai te ensinando o que é acelerar, alentar, o que é a altura, o que é uma nota, o que é um acorde. Então são os personagens... Uma linguagem específica, uma linguagem que vai para as crianças, não é uma linguagem, enfim, que vai valer para ensino médio, coisa assim. Mas para uma criança nessa faixa etária, assistir um desenho animado é algo totalmente diferente de ler um livro. Então isso permite um aprendizado de uma forma muito mais engajada do que um conteúdo simples, ó, que está aqui o material, toma um livro, leia e depois vamos ver qual é o resultado no fim das contas. Você falou uma coisa bem interessante, eu me lembrei agora, um dos meus filhos, o João Paulo, outro dia eu estava colocando ele para ler algumas letras, né? E ele lia as letras e eu falava a palavra para ele. E aí quando chegou na interrogação, aí ele fez pensar. Eu achei o máximo aquilo ali. Porque eu disse, olha, tudo bem, pensar. Agora o nome disso é interrogação. Pensar. É a forma lúdica, prática que você vê que na escola ele vai aprendendo aquilo ali. Né? Então, a partir do momento que ele sabe que aquilo é pensar, naturalmente depois ele vai entender o que é a interrogação. Isso. Agora o que é complementar na tecnologia é o seguinte, é muito normal a gente olhar o lado do aluno, porque obviamente a gente quer interessar o aluno. O aluno é que precisa ser conquistado, digamos assim. Se ele não usa tecnologia, qualquer ferramenta que a gente for adotar, ela vai ser em vão. Porque se o aluno não usa, enfim, ela não vai ter uso. Tem que ter a prática. Mas assim, olhar só o lado do aluno é só uma visão disso aí. Pra gente, o lado do aluno ele vai assistir desenhos animados, ele vai jogar. Então, para o aluno, isso é uma coisa extremamente interessante. Ele não está ali assistindo aula, ele está jogando, vendo desenhos animados e está interagindo com os seus colegas. Isso é bom porque pode ser feito nas férias também, por exemplo? Pode ser feito complementarmente à sua carga horária. Esse é um dos grandes argumentos nossos.
a aula de música vai ter uma carga horária muito pequena, provavelmente. Então isso é uma maneira da gente expandir essa carga horária para que ele continue trabalhando em casa. Mas olhar o aluno é um ponto. Mas a gente precisa olhar o professor também. Você fazer uma tecnologia que está olhando só o aluno e está esquecendo do professor, também é muito complicado, porque termina que o professor, se ele não adota, se ele não compra a ideia, a gente também termina fracassando como tecnologia. Então é muito importante que o professor, ele não tenha medo de usar a tecnologia, que é um dos grandes problemas. E aí como é que vocês fazem? Vocês têm a tecnologia, vocês encaminham essa tecnologia, e o professor é o professor da escola, quer dizer, e ele é capacitado por vocês para que... Ele pode ser capacitado por nós. A gente tem um programa de capacitação, mas além disso, a gente tem um material que é muito simples de usar. Isso é um dos pontos mais importantes. Se a gente disser, olha, vai ter uma nova tecnologia para usar aqui na rádio. Então, se a tecnologia for complexa, mesmo que ela seja muito poderosa, você vai ter medo de usá-la. A primeira coisa é que ela tem que ser simples. Outra coisa é que ela passa o material de forma que tanto o aluno quanto o próprio professor aprende. Porque boa parte desses professores de música vão ser professores generalistas. Não necessariamente vai ser um professor especializado em música. Tem muito pouco professor hoje em dia especializado em música para a grande demanda que vai ter na hora que o ensino for obrigatório. Então é importante que a gente passe o material para o professor, que a gente ofereça capacitação e que o professor ele tenha esse controle sobre como é que a turma vai caminhar. Porque se a gente diz simplesmente, vão haver jogos para que os alunos aprendam, o professor já tem medo de cara de perder o controle sobre a turma. Obviamente, porque pode ser que eles comecem a jogar e aí você não consegue direcionar a aula, puxar a partir do jogo o que ele aprendeu com aquele jogo, etc. Vocês orientam nesse passo a passo também, como é que vai fazer? Exatamente. Cada produto da gente vem com material, que é o manual do professor. Então tem dicas ali para o professor para que ele possa direcionar o seu ensino. Então a gente tem um material de apoio que tem funcionado muito bem nos pilotos que a gente tem feito. A gente rodou uma série de pilotos e a maior parte deles foram feitos com professores generalistas, ou seja, eram professores que não tinham nem domínio do conteúdo de música que ia ser dado. E um dos melhores resultados desses pilotos foi que eles foram capazes de dar uma aula de muita qualidade, tendo visto o material um dia antes, sem ser especializado, sem sequer conhecer aquele conteúdo. Ou seja, ele foi capaz de abrir o produto, entender o conteúdo, entender como repassar aquilo para os alunos e no dia seguinte dar uma aula de qualidade muito próxima ao que um professor especialista dava. Então isso foi um dos resultados melhores que a gente obteve de todos esses pilotos. Mas só fechando, aluno e professor são dois pontos muito importantes, mas tem um terceiro ponto que é muito, muito importante e quase toda tecnologia se esquece disso, que é o gestor. Não adianta a gente ter só o aluno, só o professor engajado com alguma ferramenta. E o gestor seria na figura de quem? O que acontece com o gestor? Imagina que você é um secretário de educação, você é um diretor de escola. Um secretário de educação vai dizer, eu preciso implantar música como conteúdo obrigatório dentro do ensino básico. Então, sei lá, digamos que é uma rede municipal e vai até o Fundamental 1, que são os anos iniciais do Fundamental até o 5º ano hoje em dia. Aí ele tem uma rede, sei lá, de 80 mil alunos e quantos professores para dar essas aulas? Quantos professores licenciados em música existem? Pouquíssimos. Muito poucos. A gente forma 500 licenciados em música no Brasil por ano. E são no Brasil inteiro. Só aqui é só na UFPE que tem uma licenciatura em música. São 31 milhões de alunos só no ensino fundamental no Brasil. Se for juntar todos os alunos, são acho que 50 milhões no ensino básico. Então são 500 para essa demanda gigantesca. Então a primeira coisa que ele vê é essa. A segunda coisa que ele pergunta é se os professores estão formados. E aí, eles estão formados hoje em dia, se você é um gestor. A crítica que boa parte deles tem feito é que é preciso haver formação, porque eles não têm uma confiança 100% de que toda a sua rede de professores vai estar bem formada. Terceiro, ele não vai ter material didático hoje em dia para dar aula de música que seja consensual, porque os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes não são muito específicas, elas deixam uma margem para que os professores possam escolher os programas, os currículos que eles vão dar especificamente. Então, você não tem um material que possa cobrir isso de uma maneira abrangente. Ao mesmo tempo, você tem infraestrutura para dar aula de música? Não sei. Provavelmente não. Porque para dar aula de música, normalmente você precisa de instrumentos musicais, você precisa de uma sala com tratamento, como aqui no estúdio.
para não fazer barulho no resto da escola. Então você não tem infraestrutura. E você tem uma heterogeneidade muito grande de alunos, de estruturas de sala de aula, de programas que vão fazer. Então, na hora de adotar, simplesmente, vamos aprender música. Seus filhos têm uma certa aptidão musical. Talvez o meu não tenha tanta. Alguém já tem um certo conhecimento, outro não tem. Um tem uma certa bagagem, outro não tem. Isso é uma coisa muito complexa. Para um gestor, isso é algo muito complexo. E qual é o grande problema para um gestor? Ele precisa ter diretrizes, ele precisa ter formas de medir se as coisas estão indo bem ou não. Hoje em dia, que forma ele tem de avaliar isso? Praticamente nenhuma. Existe uma prova, algo que avalia a qualidade da música, do ensino de música? Não, e qual vai ser a solução? É muito subjetivo isso. Então, veja que para o gestor é algo super complexo. E qual seria a solução? Porque a gente sabe que a lei entra em vigor agora, em 2012. Exatamente. E pelo que você fala, não existe praticamente estrutura nenhuma nas grandes redes, vamos dizer. É difícil ter, vou dizer que não tem, porque pode ter um... Não, a gente sabe que não tem. A gente sabe que não tem. Bom, e nesse caso, qual seria a solução? Seria uma adaptação a essa falta de estrutura, para se tentar fazer a coisa da melhor forma possível, mesmo não se tendo tantos profissionais capacitados, pelo menos formados especificamente na área? Vamos lá. A nossa defesa é que a tecnologia pode realmente fazer uma diferença para todos esses problemas. Então, a tecnologia nossa, ela foi concebida para lidar com esses problemas. Então, para lidar com o problema de formação de professores, o que a gente faz? Foi o que eu tinha falado antes. A gente tem ferramentas que sejam fáceis para o professor utilizar, que tenham material didático que seja abrangente, tem conteúdo mesmo nas ferramentas, não é só um jogo. Tem um conteúdo mesmo, equivalente ao livro didático. A gente tem nas ferramentas da gente um livrinho mesmo que acompanha. Que mais? A gente tem problema de infraestrutura geral, mas com a tecnologia a gente tem a possibilidade de ter instrumentos virtuais, por exemplo. A gente pode fazer com que as aulas os alunos usem headphone, usam coisas assim. Isso quer dizer que a gente pode transformar o laboratório de informática, por exemplo, que é algo que boa parte das escolas vai ter. A gente consegue transformar esse laboratório de informática num ambiente onde uma aula de música de qualidade pode ser dada. No computador? No computador. Não necessariamente somente lá, pode ser complementado, obviamente, na verdade, a nossa proposta. Isso dispensaria, por exemplo, a presença de um instrumento específico lá naquela sala, que você poderia ter no computador o instrumento? Existe o instrumento dentro do computador. Obviamente, se houver um instrumento físico, melhor. Então, obviamente, quanto mais capacitado for o professor, melhor ele vai usar as ferramentas. Se ele tiver um espaço, uma infraestrutura muito boa, muito melhor. Mas o que a gente está dizendo é que, nessa situação muito complicada de viabilizar o ensino de música, a gente ainda consegue ter um ensino de música de qualidade utilizando esses recursos computacionais. A gente tem feito pilotos em situações bem críticas, em escolas com quase nenhuma infraestrutura, sem professor formado, onde os alunos não têm familiaridade com a tecnologia, e o resultado é impressionante. É bom saber disso, porque certamente tem muitos gestores que estão nos ouvindo, pode ficar interessado em saber mais detalhes a respeito do assunto. O Livaldo Oliveira está acompanhando a gente, ele está perguntando o seguinte: quem faz, por exemplo, um curso técnico de música, fica apto a ensinar nas escolas do Estado, já que é música obrigatória na grade escolar a partir de agora? A grande visão é a seguinte: existe um músico e existe um educador musical. Em teoria, um professor de música, ele deveria, a princípio, ser um educador musical. Ele tem uma formação em música, mas tem também uma formação pedagógica. Então, esse é o princípio. A lei, especificamente, a 11769, foi vetado o artigo em que o professor precisava ser especializado ou licenciado em música. Isso quer dizer que um professor generalista, um professor de outras disciplinas, que normalmente vai ser, mais comumente vai ser um professor de artes, ele vai poder dar o conteúdo de música. Isso é um ponto. Mas a outra questão é que um músico, seja formado num curso profissionalizante ou num bacharelado em música, ele também vai poder ser capacitado na parte pedagógica para poder ministrar aulas de música. Isso é uma maneira de lidar com essa carência grande de professores. E aí, por exemplo, um professor de artes, não necessariamente música, ele poderia ser capacitado rapidamente para assumir essa função? Com certeza. Com essa tecnologia que está disponível hoje, com essa ferramenta que está disponível hoje? Esse é o nosso foco, na verdade, porque vai ser muito comum esse ensino de música ser um ensino dentro de uma disciplina de artes.
Isso é muito comum. Não está definido. Não está definido se é uma disciplina de música, em que anos isso vai ser dado. Isso está relativamente aberto, e como a lei só vai ser efetivamente, só vai entrar em vigor agora, então isso é um processo que provavelmente vai começar a ser definido. Mas vai ser muito normal você ter um professor de artes, certo? Que aí vai ter formação em várias artes diferentes. Ser necessário que ele dê uma aula de música, porque esse conteúdo especificamente é obrigatório e ele não vai ter a especialização nisso. Então, nesse caso, a capacitação tem sido muito rápida. Deixa eu só explicar uma coisinha pequena. A gente tem um histórico muito grande como empresa de desenvolvimento tecnológico. Então a gente tem esse background aí de 10 anos, onde a gente é uma referência muito grande na área. Pouca gente sabe que a gente é de Recife, na verdade, e é uma empresa que tem um alcance mundial. A gente já vendeu para 106 países, tem quase 4 milhões de usuários, é muito legal. Mas essa expertise está sendo usada só agora para sala de aula, né? Há 4 anos que a gente tem trabalhado para que essa expertise seja usada para criar ferramentas realmente úteis para a sala de aula. E aí, a gente concebeu nossos produtos para que eles fossem rápidos de serem capacitados. Então esse é um ponto crucial da nossa tecnologia. Um professor de artes, ele consegue dominar aquela tecnologia e repassar aquele conteúdo bastante rapidamente. Aí vamos supor, um pai está nos ouvindo, a mãe está nos ouvindo agora, e pensa assim, na escola do meu filho não vai ter esse programa, mas eu posso ter esse programa particular para o meu filho? Pode, isso é uma boa... Está entendendo o que eu quero dizer? Estou entendendo. Isso é uma boa pergunta. Hoje em dia, a gente está focado realmente nas escolas. A gente precisa ter uma adoção institucional assim. Por quê? Porque boa parte do que vai interessar os alunos, não apenas as ferramentas em si, a ferramenta onde ele cria uma música, o jogo onde ele pode trabalhar aquela música, os desenhos animados, etc. Existem recursos de rede social. Isso quer dizer que os alunos eles podem comunicar-se entre si. Eu posso dizer, vejam que legal a música que eu fiz. Ou então, ele pode dizer, eu consegui chegar no estágio 3 daquele jogo que trabalha ritmos. Eu consegui um componente especial, sei lá, consegui uma guitarra de ouro porque eu consegui acertar 100% das perguntas X ou Y. Essa interação entre os alunos, que é algo muito normal hoje em dia, em ferramentas como Orkut, Facebook, Twitter, esse tipo de interação entre as pessoas é algo que está sendo cada vez mais adotado na educação como uma ferramenta de promover o aprendizado através dessas conversas entre os próprios alunos e entre os alunos e os professores. Então, para uma pessoa individual, termina que a solução fica carecendo dessa interligação com os seus colegas, porque boa parte do interesse de usar esse tipo de ferramenta é que a gente vai estar numa turma, o professor vai poder direcionar isso, o professor vai fazer coisas complementares e essa interação, todo mundo sabendo que, olha, Mário tá lá na frente, ele fica 3 horas por dia trabalhando, veja que música legal ele criou, isso gera uma sinergia muito importante. Claro, e incentiva também. Mas não quer dizer que uma pessoa individual não vai poder utilizar os recursos. Hoje em dia o individual ele consegue usar os nossos produtos. A gente tem uma linha de 15 produtos para educação musical que são disponíveis no nosso site para um individual comprar. Isso já está aberto. Interessante. Jordano Cabral, muito obrigado então pela sua presença aqui no CBN Recife. Eu que agradeço. Começamos com um especialista em tecnologia educacional, na entrevista de estúdio de hoje, ele que falou a respeito da empresa pernambucana da Cor, embarcada no Ponto Digital, que criou um sistema de ensino para educação musical em escolas. São 10 horas e 30 minutos no Recife. CBN Recife.